Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje a gente vai conversar com a Márcia Miyamoto. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querida. Eu fico honrada de participar de um projeto que tem esse propósito, né, de ajudar as pessoas de encontrar um caminho, um espaço de paz e calma, viu? Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço, Márcia. Eu fico muito feliz quando eu encontro tantas pessoas que eu sinto isso que você falou, compartilham do mesmo propósito. E a gente vai falar muito no Jornada da Calma sobre o trabalho que você faz, tanto como professora da The School of Life, como a gente conseguiu fazer esse intermédio da entrevista aqui hoje. Eu agradeço muito, sou grande admiradora, do conteúdo da escola e de todas as aulas, mas também o trabalho que você faz orientando, né, ajudando as pessoas em como tomar melhores decisões, acho que de vida em geral. Então acho que você tem uma longa caminhada, né, de contato com esse propósito. Mas eu queria começar te perguntando justamente sobre uma coisa não tão profissional, que é Uhum, o nosso período de descanso. Porque uhum. você agora acabou de dar uma aula que justamente falava sobre a possibilidade da gente usar a viagem como uma terapia. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque nesse momento, inclusive, te contei que estou viajando, estou de férias, mas gravando o Jornada da Calma também, porque era importante, achei que tinha que seguir meu coração de fazer o que eu achava importante também. Como a gente trabalha é, a nossa preparação mental, emocional, para um período que ele não é o período de trabalho, né? Eu tenho a impressão que a gente treina tanto as coisas produtivas e as coisas do trabalho, e aí parece que na hora de descansar ou de viajar, a gente não vai do mesmo jeito, né? Ai, que legal a sua pergunta. Bom, primeiro que parece que com essa correria, né, com esse ritmo alucinado que a gente se impôs e aí tem vários motivos atrás disso, né? A busca de um tal do sucesso, querer performar, medo né, da instabilidade financeira, N motivos fazem com que as pessoas corram alucinadamente no trabalho. E quando chega o momento de Uhum. férias, muitas terceirizam, delegam, né, a escolha do seu destino de férias para alguém, achando que necessariamente o profissional que está do outro lado vai entender todas as suas questões pelas quais você busca férias, né? Ou um espaço de descanso. E, na realidade, é muito difícil, né? Alguém fora de você entender o seu lugar da sua mente, do que significa descanso para você, né? E aí, os assalariados têm períodos fixos, né? Eu saí de assalariada para um esquema de trabalho mais flexível e hoje eu vejo como que isso é bacana, né? De você poder escolher e poder Aham. formatar seu espaço de férias, é, buscando um local que a sua mente está pedindo transcendência, mudar de perspectiva. E se você for parar para pensar na história, né, isso não é de hoje que o homem busca locais externos para alimentar o seu lugar interno, né? Então, desde os gregos, né, terapêutico, né, os santuários, né, na Grécia, o templo de Poseidon, o oráculo de Delfos, todos esses locais, e aí se você for para a China também, né, todos aqui na Índia, são todos locais que as pessoas peregrinam, ao Santiago de Compostela, que as pessoas peregrinam para esses locais, numa jornada de nutrição interna, estimulada por um local externo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, né, ao planejar as férias. Agora, eu achei muito curioso isso que você falou, porque é verdade, né? Não é de hoje, a gente busca no mundo, né? A gente fica olhando para o externo e para as escolhas que a gente faz no externo, também em busca de alguma coisa que tem dentro da gente, né? Ou tentando, às vezes, isso, externalizar alguma coisa que a gente está sentindo, ou curar alguma coisa que a gente está sentindo.
Mas eu fico pensando também, até muito curioso, assim, o quanto a gente pode estar no mesmo lugar, às vezes no mesmo destino turístico, com posturas também muito diferentes, né? Eu tenho um grande casal de amigos que está de lua de mel no Egito. E eu tô olhando a viagem, as fotos, falando, uau, que incrível. Aí, de repente, comecei a ouvir o áudio e falei, mas meu Deus, tem um mundo de gente. E aí eu fiquei pensando isso, assim, e eles têm uma conexão com o Egito e com a cultura, e também um sentido espiritual que eles buscam e compartilham nessa viagem. Então, eu tô vendo a viagem pelos stories, então você fica acompanhando como se fosse esse ponto de vista do Egito, mas Uhum, tem também ali uma multidão de turistas e as fotos e as coisas e o que você tem que fazer. é, tu- e tem uma euforia junto também. uhum. Como é que você enxerga isso, Márcia? O quanto o ambiente externo de fato ele pode ajudar, ou o quanto, se a gente já não tiver como se fosse um ajuste interno já traçado, não tem santuário que resolva. É bem isso, né? Não tem santuário que resolva. Mas também eu acho que tem uma coisa que as pessoas esquecem, que as férias não começam quando você chega no destino. Elas começam pelo que te motivou a escolher aquele destino. E para qualquer destino, você pode configurar N experiências diferentes. Então, eu vou dar uma que está próxima de mim, eu não conheço o Egito, né? Então, eu não sei os caminhos. Mas, por exemplo, quando eu resolvi fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? Então, tem gente que quer ter a experiência de fazer toda a programação, né? De planejar tudo, todos os albergues, e, enfim, tem gente que quer testar seu limite físico, que cronometra de quantos quilômetros por dia, quanto de energia que vai querer, não sei o quê, né? E tem gente que vai caminhar. Então, o caminho de Santiago é muito legal para a gente observar isso que você disse, das variações de experiência no mesmo lugar, né? Então, e por isso que antes de tirar as férias, né, esse autoconhecimento de dizer como eu estou, né, e por que que as paredes da minha casa se tornaram claustrofóbicas e eu tenho essa necessidade de sair daqui, né? Então, um pouquinho de autoconhecimento, de entender o seu momento, para poder planejar umas férias que você descanse, relaxe, e isso não quer dizer que se você caminhar 200 quilômetros, você não descansou, né? É muito Uhum. interessante isso, né? Você caminha, até se machuca às vezes, mas mesmo assim você tem uma experiência de libertação no final, que é uma coisa louca, o cérebro da gente, como a gente esquece a dor quando tem um prazer muito maior relacionado com aquele sacrifício, vamos dizer assim, né? Acho que um exemplo mais, assim, muito próximo das mulheres é amamentar, né? Eu digo que amamentar, eu Uhum. entendi o que era, né, sentir dor e estar no paraíso amamentando. Eu acho que viagem também, mesmo que a gente faça um sacrifício físico, às vezes ele é libertador, e aí eu falo por mim, quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu me machuquei bastante, assim, muita bolha, né, no pé. Achei que não ia conseguir terminar, Sim. mas quando eu terminei, não só pelo fato de terminar, né? Quando você põe o pé lá, você faz na hora uma retrospectiva de tudo que aconteceu naqueles dias até chegar lá, e aí você fala assim, puxa, como valeu a pena, né? Como foi bom, como foi bom. E ali, aquilo lá, você só fala assim, é só uma bolha, é só uma unha que caiu, nasce outra e o Ai, pé meu cura, Deus. entendeu? E a peito é a mesma coisa, A- dói pra caramba. E aí vai, né? Então é isso, eu acho que ter essa consciência que a viagem é pré, durante e pós, né? E aí, se a gente tem essa consciência, acho Agora, que a gente consegue programar feiras melhores. você fez esse paralelo, né, com, com a amamentação. E eu acho que do que eu acompanho, já conversei com mães aqui no JK, tem muito essa sensação também de um portal que você atravessa. De repente, algumas experiências te mudam de tal forma que você nunca mais vai ser como você era antes, né? E de certa forma, eu acho que
tudo vida é um pouco assim, né? Se a gente conseguisse olhar como você chegou lá em Santiago de Compostela, olhar para trás e falar, nossa, como esses dias me mudaram, verdade, eu tenho a impressão que a gente poderia fazer isso minuto a minuto, né? Mas tem, Uhum. quando tem isso tangível, né? Assim, então a experiência da maternidade ou a experiência de uma transformação, às vezes, de carreira muito grande, ou uma experiência de sair do seu lugar, então deixar a sua casa para trás e ir para outro ambiente, parece que tudo isso fica mais tangível. Só que você foi surpreendida também, Márcia, porque eu tenho essa impressão que às vezes a gente também tende a querer imaginar antes tudo que vai acontecer e todos, inclusive as transformações que vão acontecer, mas na hora que acontece, a gente é surpreendido e no final é tudo muito diferente. Isso aconteceu com você? Qual era a sua expectativa antes dessa Ah, viagem, por exemplo, e do que aconteceu lá no final? olha, então, né, a gente tem é uma coisa paradoxal, né? A gente vive com medo do imprevisível, não é isso? A gente vive com Sim. medo daquilo que você não consegue antecipar, então você faz um monte de plano, um monte de planejamento para dar tudo certo. E esse é um pensamento aristotélico. Então, como eu me libertei Ah, disso? Então, nós, do Ocidente, fomos educados no modelo aristotélico, que é o seguinte: o que estiver perto do modelo está certo, o que estiver fora do modelo ou distante do modelo está errado. Já reparou? Né? Então, tudo tem que ter aham, um certo a alcançar o modelo. Né? Então, se eu estou perto do sim. modelo, está tudo bem. Se eu estou fora do modelo, tem problemas. Isso reflete até na forma como as pessoas. E isso tudo se chama estratégia. Você pode chamar plano de viagem, mas tudo é estratégia. Eu quero sair do ponto A, chegar no ponto B e ter um caminho ali no meio. E aí eu desenho uma Sim, estratégia. Né? Isso vale para a empresa, para a carreira, para a viagem, para qualquer coisa. E a raiz desse pensamento e aí a gente pode até usar Maquiavel versus Sun Tzu para poder ilustrar melhor. Né? Que são dois estrategistas de guerra muito famosos, reconhecidos até no mundo corporativo também, mas que têm linhas de pensamento completamente diferentes, e são estratégias que até hoje, né, as pessoas e têm referência, né, dessas pessoas para desenvolver as próprias estratégias. Então, no mundo ocidental, tudo que tiver dentro das condições normais de temperatura e pressão, não é isso? Se acontecer CNTP, então o modelo vai sim. dar certo, não é isso? Só que na viagem, na vida, na Aham, carreira, quando que você está em CNTP? Nunca. Ou muito raro, né? Mas a gente jamais. jamais. Então, né, no Ocidente, a gente sofre mais com as mudanças e com a variação, porque a gente foi educado desde pequenininho, desde a escola, não é isso? O horário que tem que seguir, a carteira que você tem que sentar, né? O cronograma dos professores, o currículo, Uhum. tudo é planejado, né? E se acontece alguma coisa fora do previsto, pronto, é o caos, é a crise, né? O chinês, o japonês, o oriental, de uma maneira geral, pensa diferente em função de Confúcio, né? Principalmente de Buda, Lao Tzu, né? A coisa cultural da propensão Uhum. das coisas. Então, lá eles não conhecem esse pensamento do modelo, né? Eles conhecem o pensamento, assim, dependendo da configuração da situação, o que de melhor eu posso retirar desta situação. Então, você tem um objetivo, seja, vamos pegar lá, de dominar um país ou de fazer uma viagem, né? Então, você vai estudar o terreno, o que está mais propenso a acontecer, quantas pessoas fazem viagem e nem olham a previsão do tempo para saber se aquele passeio é viável. E aí chega lá, fica frustrado. Mas hoje em dia, com a informação. Antigamente, tudo bem que não tinha informação, mas hoje em dia, né? Você vai na pior Uhum. estação do ano para ver, sei lá, Delta do Parnaíba, ou os lençóis maranhenses. Aí você não vê nada. Mas, meu, você foi no na pior época, entendeu? Então, o chinês, o oriental já olha assim, olha, se eu quero aquilo lá, o que está no redor
né? Qual é a propensão das coisas para dar certo? E aí eu vou me movimentando. Se der errado, eu vou reavaliar a situação de novo. E nessa nova situação, qual é a propensão das coisas? Qual é a probabilidade do que vai dar certo? Então, eu vou fluindo conforme a propensão das coisas. Isso te dá uma abertura muito grande para receber o novo, não que o novo seja o indício do erro, como é no modelo aristotélico. O novo é considerado um erro, um revés ao modelo. E para a propensão das coisas, é só uma variável que eu já sei que vai variar. Eu só preciso estar atento para coletar os sinais, né, de que a coisa está mudando, então eu vou reavaliar meu posicionamento e posicionar para outra direção, sem considerar que isso seja uma crise, percebe? Márcia do céu, você abriu uma porta gigantesca na minha cabeça que eu tô, claro, é claro que eu sofro com as coisas, porque a gente fica tentando seguir nesse modelo do certo, do que tem que acontecer, não considerando probabilidades, né, propensões, impermanências. Só que, nossa, parece que agora tudo fez sentido, também em relação não só à viagem, mas a como a gente lida com a vida, né, no fim. É tudo, tudo a gente fica tentando é, entender o que que é o certo, né? O que que a gente acha que deveria acontecer. Só que é muito curioso, assim, porque às vezes eu brinco, não sei se para sabedoria oriental essa seria a palavra ou não. Mas às vezes eu brinco que eu trabalho com a energia do caos, assim, sabe? Porque o Aham, próprio Jornada da Calma, assim, a ideia de convidar uma aham. pessoa e falar, vamos conversar meia hora sobre o quê? Sobre o que a gente achar, para onde o nosso coração levar a gente, para a gente sentir. Um pouco caótico, né? Eu poderia ter te mandar 5 perguntas, ó, Márcia, a gente vai Uhum. falar disso, depois daquilo outro, a gente liga, grava, vai. Mas eu falo, mas não é tão legal, né? Se a gente só conversar como. E às vezes é caótico, e a gente vai trabalhando conforme as coisas vão acontecendo. Por mais que tenha isso, um sabor mais gostoso, parece também, da vida, quando ela está viva, né? Desse Uhum. jeito que as coisas estão acontecendo, a gente fica gastando uma energia desnecessária, tentando segurar isso nesse modelo. E às vezes não fazendo o básico, que é esse exemplo que você deu da previsão do tempo, de às vezes a gente quer tanto que dê certo, mas a gente não olha a previsão do tempo, né? Então você fala, bom, aí você programa a viagem para o Jalapão na época que tem seca, então você não vai ver nada lá. Você fala, bom, aí também a gente joga contra a gente, né? Quando você tem um trabalho de coaching, Márcia, tem a ver com isso também? De entender um Total, pouco isso do que é? Conta mais, como total. é que é? Ó, recentemente eu atendi um executivo, um diretor de operações, que ele estava acostumado a trabalhar em empresas americanas e foi trabalhar numa filial japonesa. E aí ele me Uhum, procurou porque ele estava se questionando da própria competência, porque nesse local, nessa cultura, ele não conseguia se comunicar. Ele achava que tinha um problema de comunicação terrível, porque ele tudo mudava, nada era de acordo com o plano. Aí eu comecei a rir, né? uhum, Então, meu amor, você não tem nada de errado, você é competentíssimo, você não chegou aí à toa, né? Acontece que você está uhum. acostumado a trabalhar numa cultura onde é valorizado o plano. E você está indo para uma cultura que o plano é só uma estrela guia. Não é que eles não fazem plano, faz o plano, mas ele não é fixo ao plano, não é refém do plano. O plano não é o mestre da pessoa, a pessoa é mestre do plano, né? E o plano muda, e pronto. E não tem culpa, não sente culpa de que você não previu adequadamente todas as variáveis. Eu falei assim, gente, mas é uma ambição, acho ilusória você achar que você vai prever tudo, né? Que tem que sair. E Sim. aí, quando não sai, você faz encaixar o quadrado no buraco redondo, né? Aham. Aí você machuca todo mundo para tirar as arestas à força. E aí você cria toxicidade, né? E então, ele se sentiu muito confuso. Então, a gente trabalhou, acho que uns 6 a 7, 8 meses, desconstruindo esse apego ao plano
E tirando, tem muita culpa, né? A pessoa sente culpa de não seguir o plano, mesmo o plano parecendo, já vendo que aquele plano vai dar errado. Eu errei na minha premissa. Ponto. Vira a Sim. página, vira o leme, né? Então, sim, totalmente. Eu uso demais esse conceito de desconstrução. Agora, quando eu tenho, por exemplo, né, eu conheço uma máquina, estou dentro da linha de produção e tem uma máquina que trabalha dentro de um laboratório que eu controlo a entrada e a saída. Cara, o modelo aristotélico é rápido, não vou ficar medindo a propensão das coisas, porque as variáveis são muito conhecidas, eu entendo a Uhum. tolerância de variação, é plano e tchau, entendeu? Então, não estou aqui fazendo uma Sim. apologia de que o modelo aristotélico não é eficiente. É que Uhum. não há muito tempo atrás, quando você tinha o trabalho voltado para as máquinas, esse modelo funcionou muito bem, obrigada, né? Hoje que a gente tem um trabalho que a gente Uhum. precisa de criatividade, de inteligência emocional, e que ele acontece muito mais no psicológico, num campo onde a gente não tem mais tanta previsibilidade, e não quer ter, como é que você vai ter inovação com previsibilidade? Possível. Não é? Então, é trabalhar no impossível, é trabalhar justamente quebra de paradigma, quebra de padrão. Então, é um outro lugar que a gente está. E aí, a gente quer usar a mesma ferramenta que funcionou na Revolução Industrial para a Revolução Digital. E outra, né? Sei lá que outra revolução psicológica, emocional e blá, que a gente vai continuar evoluindo. Ou seja, cada pensamento, né? Ele surge por necessidades, é útil, mas ele não é eterno, como nada na vida, né? E a gente precisa compreender que a gente talvez tenha que pôr outros pensamentos, outros modelos, outras formas de trabalhar o que vem na vida diferente do que foi no passado. E fazer esse desapego é um trabalho não só de coaching, mas terapêutico, né? Você desapegar da Sim. herança emocional dos seus pais, da sua família, do que eles conhecem que é trabalho. Aliás, no curso do intensivo de carreira, que a gente dá na escola, a gente bate muito nessa tecla, né? Que muita da nossa trava de avançar na carreira vem de herança emocional sobre os trabalhos que a nossa família considera dignos ou não, né? Seus pais podem até Uhum. dizer, não, você escolhe o que você quiser, mas aí a criança olha ao redor da família e vê quem são os excluídos, né? Sim. De quem que a família fala mal, não é isso? Ah, esse tem sucesso, aquele não, né? E aí você Uhum. pode escolher, mas você pode escolher, mas você tem essa bagagem emocional rodando software, né? Básico Sim. rodando, dizendo, gerando culpa para você nas suas escolhas. Então, é, enfim, é isso aí. Ai, A gente Márcia, precisa vamos poder. precisar falar de culpa, porque É, você citou esse sentimento algumas vezes, e eu entendo que isso é uma herança que é mais do que uma herança familiar, é uma herança que passa pela cultura corporativa também, mas acho que como sociedade a gente é muito pautado por esse sentimento de culpa impactando as nossas escolhas. Fiquei de cara com isso agora nessa viagem que eu comecei a sentir culpa de tirar férias. E assim, ó, olha, tô abrindo isso aqui com toda a consciência do que é o privilégio de ter um emprego e de saber que isso todo essa ressalva tem que ser feita e ela existe na minha cabeça também, mas eu fiquei de cara indo para o aeroporto com eu tô errada porque eu tô tirando férias, eu não devia tirar férias agora. Será que era o melhor momento de eu tirar férias? Talvez fosse melhor eu não ter tirado férias. E aí, quando você vê, você tem essa sensação de culpa, que ela pode se manifestar por isso, uma culpa por descansar, pode ser uma culpa por não seguir uma carreira que eu achava que era a carreira que tinha que fazer, ou uma culpa também por ter outros, inclusive outros padrões de sucesso, né? Lá no começo você falou uhum, isso, a gente tem tanto essa correria voltada para performance,
performance no padrão de quem, né? Quem diz que Uhum. a gente tem que fazer o quê, né? Qual é o critério do que é o sucesso ou não? E eu não quero de forma nenhuma te colocar numa berlinda aqui e achar que a gente pode resolver a questão da culpa numa conversa de meia hora, não é isso. Mas como você foi trabalhando isso em você, sabe? Aham. Quando você percebe que esse sentimento, às vezes, ele não é adequado, mas ele fica insistindo aqui, você fala, "Ah, parece que é um hábito de sentir isso." Então, você sabe que esses. Bom, por isso que eu acho que eu estou na School of Life, né? Muito embora eu não tenha uma formação, né, de psicologia, filosofia, eu sempre estudei muito por interesse próprio. Agora que eu fiz duas pós na PUC de psicologia da aprendizagem, porque na pandemia, porque eu falei, ah, que parada, eu vou estudar, né? E eu Uhum, fiz alguns cursos online sobre psicologia da aprendizagem e de educação. E, então, a culpa, e uma coisa reveladora ao estudar, é quando a gente compreender, né, quais foram os parâmetros que a gente recebeu na nossa infância, né, sobre quanto amor a gente recebeu para poder se expandir sem culpa, por exemplo, tem completa influência, né? Então, desde quando a gente é concebido, né? Eu fui concebida, meus pais me queriam quando eu fui concebida, né? Eu uhum, fui adotada, e mesmo tendo entrado numa família que eu fui desejada, meus pais conseguiram realmente me dar o amor que na primeira fase é tão importante para a gente constituir a nossa autoestima e avançar, não no sentido de culpar os pais, óbvio que não, mas na hora que a gente faz terapia e revela isso, a gente consegue compreender que gatilhos não são nossos, mas que vêm dessa memória. E aí, você sabe a uhum. causa raiz, você tem como trabalhar isso, né? Então, você falou, como eu lidei isso em mim? E a culpa é muito louco, né? Porque você pode pensar assim, que a culpa pode só levar a baixa performance, né? E sucesso, Aham. muito bem falado para você. Você falou, então, é o que você falou, vou falar o meu caso, porque quem sou eu para querer resolver a culpa do mundo, né? Então, ó, foi a culpa e a raiva, esses dois sentimentos, que são dois embrulhos da dor, né? A culpa e a raiva que me fizeram ser, entre aspas, uma executiva de sucesso, que era o que o meu pai esperava do primeiro filho homem que ela não teve. O meu arquétipo é o da Mulan, a filha mais velha, né, de uma família cujo pai é o filho mais velho, que tem que levar o nome da família para frente, né? Aham. A filha apaixonada pelo pai, que luta artes marcial, que faz tudo que o pai faz, que é super conectada com o pai, não conectada com o feminino, e que quer apaixonadamente cumprir as expectativas do pai. Essa sou eu. Quando Uhum. eu, dentro de mim, queria uma outra carreira, eu tive uma culpa enorme de querer fazer o movimento, porque eu não queria decepcionar meu pai. Sendo que meu pai nunca falou assim para mim. Tudo bem que ele dava outros sinais, né? Ele falava assim para os amigos: Ah, essa aqui é o filho homem que eu não tive. Sabe assim? Sim. E eu me Aham. orgulhava disso. E o meu feminino ferido, né? Massacrado. E eu mantendo posição. Chegou uma hora que não tem jeito, né, Helena? Quando a gente distancia muito da própria essência, a alma grita. Fica Sim. insuportável você ficar naquele lugar. Então, o que eu aprendi também com a psicologia é que quando a gente avança em sentido à sua essência, à sua vida, isso vai gerar culpa. Por quê? Porque você tem medo de não cumprir com a expectativa de pessoas que você ama, de perder o direito a pertencer a alguns grupos, de ser medo de ser julgado por aquele movimento, né? Sim. Só que a tua alma Sim. pede para você ir na direção da sua essência. E aí você, se você trabalha isso, e eu acho que não tem outro nome, consegue força para fazer o movimento da sua alma, né, de cura da sua alma,
você consegue lidar com a culpa e entender que toda decisão, toda escolha importante, profunda, vai gerar algum tipo de culpa. E que isso é parte do processo. Assim como eu te falei que a variação é parte, né, propensão das coisas, é parte da vida. A Sim, gente não pode considerar isso um erro. Então, culpa também é algo parecido. A decisão adulta, ela gera culpa. A decisão inocente gera uma certa leveza. É como se fosse, quer ver, vou dar um exemplo que eu ouvi a pessoa que mora numa família muito pobre, eu sei porque aconteceu isso na minha família. É muito pobre uhum, que se deu muito bem, entre aspas, né? Ganhou muito dinheiro e se deu muito bem. Lá pelas tantas, começa a sentir culpa e começa a querer voltar, porque se sente distanciado da família. sim, Então, por aí vai. Então, quando você diz assim, eu sinto culpa de tirar férias, né? Essa culpa vem uhum, de alguma dessas coisas que eu falei. Será que as pessoas vão, sim, né? Eu falei assim, poxa vida, como que ela tem, sei lá, né? Algo que é da cabeça da sim, gente, não necessariamente as pessoas estão falando isso ou julgando isso, né? É o que a gente entende que vai ser julgado ou que vai ter alguma consequência não positiva em função do movimento de eu estar tomando a minha vida e indo adiante. Olha que coisa louca, né? Mas sim. é esse o E é trabalho, né? A engraçado, gente conhecer esse processo e ter força para ir adiante com ele. sim. Que no fim é o processo de autoconhecimento, né? Eu fico Sim. pensando quando a gente conversou um pouquinho antes pelo WhatsApp, só antes aqui da conversa, que você falou essa frase para mim, né? A calma poderia ser traduzida como cura da alma, não? E eu fiquei É isso aí. pensando nisso, né? Sem esse movimento que você descreveu tão lindamente da gente caminhar como adulto, né? Conscientes das coisas e das consequências das nossas decisões, mas fazer esse caminho nos aproximando da nossa própria essência, como é que a gente pode querer ficar calmo, né? Às vezes as pessoas me perguntam uma coisa como se pudesse falar um, dois, três, pronto, tá todo mundo calmo. E aí você fala, nossa, eu enxergo esse caminho como é um caminho de cura da alma, como você falou, ele tem que ser um caminho no fim de mais essência, um caminho de mais conhecimento interno, né? E aí o que a gente faz, não importa o que a gente faz, né? Se a gente vai viajar, se a gente vai trabalhar, se a gente vai mudar de carreira, se a gente vai ter filho, se a gente não vai ter filho, se não importa. Eu sinto que tudo é no final só uma oportunidade de transcendência mesmo. E essa conversa é uma oportunidade inacreditável de transcendência, Márcia. Que alegria conversar com você. Estou muito feliz e Não, eu mais sou só calma e mais conectada comigo, tudo junto. Eu me sinto tão pequena perante você, me sinto honrada de estar aqui falando com você. E se, né, a nossa fala puder trazer um pouco de luz para as pessoas que estão nesse escuro da alma, né, na noite escura da alma, né, que não vê, não enxerga, né, porque a culpa dói, né, a raiva dói. Mas na hora que a gente desembrulha tudo isso e encontra aonde está o nó, trabalha para desfazer esse nó, a gente começa a se movimentar, não é? O peso começa a sair da mochila Sim, e você começa a ter força para andar em direção a esse seu centro, né? Porque no centro a gente sempre é mais leve, né? Então, é a assim, tal da bagagem mais leve, né? é uma tal da bagagem mais leve. E daí a gente, aquilo que você estava falando, me veio um insight, né? Por que a gente quer viajar também, né? Então, aquele paradoxo entre a gente ter uma rotina extenuante e quer sair dessa rotina. E aí você cria uma viagem onde você quer ter tudo previsível, que é outra rotina num outro lugar, né? Quando, na verdade, o que a gente quer é justamente se surpreender, né? É óbvio que você não precisa se surpreender com Sim, coisas básicas, que nem eu falei do tempo, né? Então, qual é a experiência que eu quero viver, mas não, então, nesse local onde eu quero me surpreender,
dar graus de liberdade para que o novo surja. E eu aprecio o novo, né? Chegando. Eu te falar de uma forma mais prática, talvez fica muito filosófico, as pessoas, né, vão aterrissar. Então, por exemplo, Santiago de Compostela, que eu falei, né? Dá para fazer programadinho. Agora, por exemplo, eu não quis me preocupar com agendar albergue, saber se o albergue é seguro ou não é seguro. Se eu me acidentar e tiver que ir para o hospital, como é que faz? O que eu queria é ter o grau de liberdade de, durante o caminhar, fazer o meu tempo, eu comer onde eu quiser, eu parar onde eu quiser, eu tirar a bota onde eu quiser, eu apreciar, e nesse lugar eu ter total liberdade, né? E aí, então, eu contratei eu não vou dizer que é agência, não é agência, é uma produtora de experiências do caminho, vamos dizer assim, que cuidou de toda essa parte logística para mim e que eu me sentia segura que, e a gente usa a tecnologia para nos ajudar. Então, ele tem lá um mapeamento do grupo, né, onde cada pessoa está, eles monitoram a gente e eu vou tranquila que se qualquer coisa acontecer comigo, alguém consegue chegar até mim. E eu posso me aventurar nas coisas que eu... Então, assim, o que eu quero ter liberdade e o que eu não preciso ter liberdade. Eu quero mais é que cuidem de mim. E você programa a sua viagem entendendo os graus de liberdade que você quer para cada tipo de situação. E aí você configura a sua experiência para aquilo que você quer experimentar de novo, né? E aí sua viagem vai ser sempre surpreendente, né? Você sempre vai trazer mais do que você esperava, né? Porque você permitiu espaço para o novo, né? Ao contrário que se você fizer uma viagem que você tem que ficar seguindo um cronograma, que tem um grupo, que se você se atrasar, você prejudica os outros, que você tem que ficar no museu de tal hora até tal hora, sair correndo para almoçar, e tem horário, não sei o quê. Bom, aí pode ser que tenha gente que prefira esse tipo de viagem, eu respeito totalmente. Mas aí você não está se abrindo para o novo, né? Você vai cumprir um programa, né? Não. Eu quero viajar com você agora, Márcia. Eu falo que eu convido as pessoas para tomarem café. Eu quero viajar com você agora. Então, minha próxima peregrinação, meu plano é a ilha de Shikoku, né? Fazer a peregrinação do monge, né? Budista lá, dos 88 templos japoneses. São 120 quilômetros, acho. Essa é a próxima que eu estou planejando, estou me preparando. Maravilhosa, maravilhosa. Mas antes da viagem dos monges, acho que essa conversa aqui já foi uma viagem no melhor dos sentidos, Márcia. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela lucidez na conversa, assim, que coisa incrível. Acho que quantos insights e quantas portas se abriram e companhia boa, né? É uma coisa que eu valorizo também muito em viagem. Então, obrigada mesmo, de coração, por estar aqui. É um prazer. Prazer, gratidão, Helena. Um grande beijo e sucesso aí no seu projeto, viu? Obrigada para você também. Obrigada a você, ouvinte do Jornada da Calma, companheiro de jornada, literalmente companheiro de jornada. Obrigada. Obrigada por estar aqui mais uma semana. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.